Eu, como todos sabem, ou talvez a grande maioria, né? Eu trabalho no mercado imobiliário já há 22 anos. E Deus, através da minha profissão, Ele me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Eu já me relacionei com pessoas que eu nunca imaginei que um dia pudesse sentar na mesma mesa que eles sentam. E através da minha profissão, eu tenho tido a oportunidade de desfrutar muitas coisas que só o Senhor pode oferecer. E ontem comigo aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu tive a oportunidade de me encontrar com um cliente, com um grande empresário do ramo automobilístico. E ele, conversando comigo, a gente sentado numa mesa, negociando, começamos a falar de vários assuntos e, de repente, nós entramos num assunto chamado fé. E ele começou a me contar que... Eu quero que você preste muita atenção nisso, que isso é muito importante para a sua vida. E ele começou a me falar, ele tem muitas empresas, né? Muitas lojas. E ele me disse o seguinte: Leonardo, eu vou ser sincero para você. Quando uma pessoa chega na minha empresa e diz que é crente, eu chego até a me arrepiar. Porque as minhas experiências com crentes não foram muito boas. Talvez vá até te chocar o que eu vou te dizer, ele me falando. Mas quando chega na minha empresa uma pessoa toda tatuada, com umas tatuagens muito loucas, e o cara senta diante de mim e fala: olha, eu sou ex-detento, eu já matei tantas pessoas, eu já assaltei tantas pessoas, eu paguei tantos anos de prisão, mas eu me arrependi do que eu fiz e eu quero mudar de vida. Ele me disse que ele hoje, ele acredita mais nessas pessoas do que aquelas que se escondem atrás de uma religião. E no meio da conversa, ele falava e eu intercedia ao Senhor pedindo alguma coisa da parte de Deus para que eu pudesse falar com aquele homem. E Deus começou a usar ele próprio, dizendo que aos poucos ele está tentando mudar isso na mente dele. Porque ele sabe que, como toda profissão, como toda religião, como toda pessoa que segue uma doutrina, existem aqueles que são sérios, existem aqueles que não são sérios. Existem aqueles que falam a verdade e existem aqueles que falam a mentira. E conversamos bastante ali, bastante. No final, assim, Deus colocou graça sobre a minha vida e a gente se identificou muito. Acredito eu que vamos nos tornar amigos. E quando ele foi embora, eu fiquei pensando sobre tudo que aquele homem me falou, sobre tudo que nós conversamos. Confesso para vocês que o meu negócio naquele momento passou para mim a ser algo secundário. E a minha mente não parava de pensar, como tem pensado até esse momento, em tudo aquilo que eu ouvi. E é esse evangelho pobre, fraco, medíocre, que eu quero falar nesta manhã. É desse evangelho que alguns se escondem com um caderno debaixo do braço, outros se escondem atrás de um terno, outros se escondem atrás de outras coisas, mas é desse evangelho barato que te venderam que eu quero falar nessa manhã. Eu quero trazer para o teu coração, através do Espírito Santo de Deus, uma verdade que precisa transformar o teu ser e alinhar as coisas que estavam desalinhadas dentro de você. Eu costumo dizer para aqueles que andam perto de mim: pregue a palavra. Se necessário for, abra sua boca. Para pregar a palavra, você não precisa abrir a sua boca. As tuas atitudes precisam falar mais do que as suas palavras.
Por isso que existe um ditado no mundo que diz que palavras o vento levam. Então, as tuas atitudes, elas precisam mostrar para os outros não quem você é, mas quem você representa. Porque quando você entende que você está falando de você, e aí eu quero te dar esse crédito, e quando você fala de você, e quando você tenta agir conforme você acha, aí você pode fazer o que você quiser. Você pode mentir, você pode roubar, você pode adulterar, você pode fazer o que você quiser, porque você está falando de você. Mas quando você se coloca numa posição de um representante do reino dos céus, você não pode achar que você tem que viver aquilo que você quer viver. Mas você precisa entender nesta manhã que os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas atitudes não podem ser aquilo que você acha que é, mas sim aquilo que ele determinou que seja. E baseado nisso, eu quero contigo compartilhar uma mensagem que está em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Não quero parar no 12. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, é a tua palavra que nos transforma. É a tua palavra que nos traz vida e vida em abundância. A minha oração nesta noite é que o Leonardo, ele não venha a existir neste altar, mas que o teu Espírito, somente o teu Espírito possa falar pelos meus lábios. Qualquer sentimento que existe no meu coração, eu te peço que esta noite seja lançado por terra, mas que o desejo do teu Espírito possa entrar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e a começar pela minha. E que nós, e eu quero ser o primeiro, que nós possamos compreender de uma vez por todas o que significa a palavra lealdade, o que significa a palavra verdade, o que significa a palavra representante. Fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã e nos revela os verdadeiros segredos que o Senhor tem para fazer. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte. Bota o 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas, também será nas grandes. 11. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Durante muito tempo na minha vida, eu achei que o fato de buscar muito a Deus, jejuar muito, subir monte, orar, campanha de oração, que quanto mais espiritual eu fosse, eu acreditava cegamente que eu iria conseguir tocar nas coisas que são desse mundo. Que Deus iria me entregar, por eu ser muito espiritual, Deus iria me entregar os verdadeiros tesouros que estavam escondidos nesta terra. Mas quando ontem eu meditei com muita calma nesse texto, eu pude perceber que é o contrário que Jesus está falando. Eu vou ler de novo, porque a gente precisa entender com muita clareza. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Então, fidelidade não tem a ver com valor, tem a ver com sentimento, tem a ver com quem você é. O valor pouco importa, porque se você é fiel nas coisas pequenas, você vai ser na grande.
Se você é desonesto nas pequenas, você vai ser desonesto nos grandes. Porque honestidade não está a ver com valor, está a ver com quem você é. Amém? Estamos aí? Tudo junto? 11. Pois se vocês não forem, preste atenção agora, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Então, aqui Lucas começa a escrever dizendo que Jesus contou que se nós não formos fiéis com os tesouros deste mundo, e tesouros deste mundo, entenda uma coisa, não estamos falando só de dinheiro, também, mas não estamos falando só de dinheiro. Estamos falando de caráter, de posicionamento. Se você não tem como administrar os tesouros deste mundo, desta terra, quem vai pôr vocês para tomar conta das verdadeiras riquezas? Os verdadeiros tesouros que estão no reino dos céus, esses tesouros só serão dados àqueles que conseguem administrar bem os tesouros da terra. O que Jesus está nos dizendo é que se nós não formos fiéis aos valores terrenos, os valores celestiais não poderão reinar sobre a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que existem mistérios ocultos e que Ele vai revelar aos seus quem? Aqueles que sabem administrar os tesouros terrenos. Porque se você sabe administrar coisas terrenas, se a tua fidelidade não está em valores, mas está em você, então se você administra bem os valores da vida, Deus vai entregar para você os verdadeiros valores celestiais. Por isso, quando aquele homem falava ontem, o meu coração queimava, porque ao invés de você chegar e falar para alguém que você é um representante de Deus na terra, e você fazer algo completamente diferente daquilo que um representante faria, é melhor você não falar nada e fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. O ideal seria você dizer para as pessoas que você é um representante e você agir como um representante. Mas se você não quer dizer que você é um representante, então não diga nada e haja da forma que você quer agir. Agora eu te peço nessa manhã, você que me assiste pela internet, em nome de Jesus, não permita de forma nenhuma dizer que você é um representante do reino dos céus e você não agir como tal. Quando eu li esse texto, e esse texto é muito claro, esse texto ele é muito profundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: existem valores. Por que algumas pessoas na terra elas têm um preço? Hoje, a maioria das pessoas reclama dos nossos políticos, sim ou não? Sim ou não? Mas os políticos que estão lá foram eleitos por nós. Eles não entraram lá pela janela, eles foram eleitos por nós, pelo povo. Mas quando você olha para o povo, você vê o povo fazendo coisas que não deveriam fazer. Saiu uma matéria que o filho de uma pessoa influente no telejornal, ele havia se inscrito para ganhar ajuda do governo. O pai milionário, e ele se inscreveu para ganhar os R$600 que o governo daria. E eu te pergunto, como um ser humano vai reclamar dos políticos se ele não consegue fazer aquilo que deveria ser feito? Você está aí? Amém. E esse texto, ele é um texto que vai muito além de tudo isso. Ele é um texto que ele não fala simplesmente de valores financeiros. Isso é ficha pequena. Esse texto está falando de valores que eu e você carregamos dentro de nós. Esse texto está dizendo de compromissos. Esse texto está falando de lealdade, de fidelidade àquele que você um dia ergueu a sua mão e disse que o seguiria. Seguir a Cristo não é quando você quer ou quando você acorda numa manhã,
Feliz para poder vir para a casa de Deus. Seguir a Cristo é você entender que independente se você está feliz ou você está triste, você está seguindo a Cristo. Se as coisas estão dando certo ou se as coisas estão dando errado, você está seguindo a Cristo. O livro de Gênesis nos conta a história de um homem chamado José. A Bíblia diz que José, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou muito apaixonado pela história de José. José, quando ele foi preso pelos seus irmãos, ele foi vendido, ele foi parar na casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar, José não se apresentou como um preso. Grava isso no teu coração. José chegou ali como um escravo, mas ele não se comportou como um escravo. Ele se comportou como um homem livre que estava tendo a oportunidade de exercer na casa de Potifar aquilo que ele poderia estar fazendo diante do seu Deus. José agia na casa de Potifar da mesma forma que ele agiria diante do seu Deus. Porque o ambiente, ele não pode nos limitar a fazer aquilo que nós devemos ou aquilo que nós não devemos fazer. Então José, quando ele sai da casa de Potifar, ele é caluniado, dizem que ele tentou abusar da esposa de Potifar, e você sabe que toda a história que isso é mentira. Potifar coloca ele na prisão, José chega na prisão, José, em vez de ficar revoltado porque ele foi preso injustamente, não, José, ele se comporta como um homem livre dentro de uma cadeia. José começa a cuidar das coisas dentro da cadeia, ao ponto do carcereiro pegar a chave e falar assim: cara, a chave está contigo, toma conta da chave. Você tem noção, um preso tomar conta de uma chave, onde existem outros presos com ele? Isso consegue passar pela tua cabeça? Não. Por quê? Porque os valores que José carregava eram os valores que Deus havia entregue sobre ele. Então, quando José administrou bem os valores da terra, o que Deus fez? Deus entregou para ele os valores celestiais. Aí Deus honrou José, Deus trouxe toda a família para morar com ele, e chega um ponto no final que José fala assim: olha, tudo que vocês fizeram por mim, meus irmãos, não foi em vão. Se vocês não tivessem me vendido, eu hoje não estaria aqui salvando a vida de vocês. José entendeu que tudo aquilo colaborava para o bem dele e da sua família. Os valores terrenos que nós administramos são esses valores que vão determinar os verdadeiros valores espirituais que serão derramados sobre nós. Então, de nada adianta você ficar indo jejuar, subir monte, orar, e na hora que você tem a oportunidade de agir como um tal, você não age. Mas eu oro tanto, pastor, eu busco tanto a Deus. Ok. E aí quando você tem a oportunidade de fazer justiça, o que você faz? Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, a mulher representa a igreja. Amém? Sim ou não? Então o texto está dizendo o seguinte, coloca no 10, no 8. Diz que uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma moeda. Essa mulher, ela perdeu a moeda dentro ou fora de casa? Dentro ou fora de casa? Dentro. Existem muitos valores que estão sendo perdidos dentro da própria casa. Existem muitos valores que, apesar... vai te chocar o que eu vou te dizer nessa manhã. Mas o fato de você frequentar uma igreja não quer dizer que os valores estão firmados dentro de você. Você pode simplesmente... O livro de Tiago fala isso. Você pode ser simplesmente um ouvinte negligente.
ou você pode ser um operoso praticante. Então, o ouvinte negligente é aquele que ouve a palavra e negligencia a palavra. Não está nem aí por tudo aquilo que ele ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não fez transformação nenhuma na sua vida. Agora, existem aqueles que são operosos praticantes. Quem é o operoso praticante? O operoso praticante é aquele que ouve a palavra, medita na palavra e faz com que a palavra se cumpra na sua vida. Esse é o operoso praticante. Então, essa mulher aqui, ela perdeu uma moeda dentro da sua casa. Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz, o texto diz, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela acendeu a luz. E eu te pergunto, quando você chega numa casa e você acende a luz, o que que você vê? O que que você vê? Pode falar alto, o que que você vê? Tudo. Tudo. Você vê o que está no lugar e também o que não está, sim ou não? Assim é o corpo de Cristo. Por isso que Jesus disse que Ele é a luz do mundo. A luz, ela quando entra, ela entra para iluminar e mostrar aquilo que está fora do lugar. A luz quando penetra, ela penetra para transformar, para mostrar aquilo que não é e aquilo que é. E às vezes você pode estar dentro da casa e você pode estar perdido com os teus valores dentro dela. Você pode estar frequentando a casa, você pode estar frequentando a igreja, mas os valores que você carrega podem estar desarrumados dentro de você. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para te dar uma sacudida em amor, para mostrar para você que você não pode ser simplesmente um frequentador de igreja, você precisa ser a própria igreja. Você não pode ser uma pessoa que se levanta e diz que é crente. Não, não. Mas você cala a sua boca e você mostra para os outros que você é um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Cristo. Quando as oportunidades aparecerem diante de você, você vai entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E quando você entender isso, Deus vai entregar os verdadeiros tesouros que você ainda não conhece, Ele vai entregar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque se coloca lá em Lucas 16 de novo. Porque se você não sabe ser fiel com as coisas que são dos outros, você jamais vai conseguir ser fiel com as coisas que são suas. E quando você representa Cristo, quando você entra num ambiente e as pessoas sabem que você é um cristão, que você é um representante do reino dos céus, entenda isso no teu espírito. Você não está representando você, você está representando Ele. E se você não sabe valorizar as coisas dele, você nunca vai conseguir valorizar as tuas coisas. Por isso muitas coisas não chegam às tuas mãos e você não sabe por quê. Porque Deus não vai te dar alguma coisa para você perder. Ele quando dá, tudo que Deus dá é eterno. Guarda no teu espírito. Quando Deus te dá, Ele não dá para tirar, Ele dá para ficar. E se não forem honestos com os que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Como Deus vai te dar aquilo que é teu, se você não consegue administrar aquilo que é dele? Por isso eu costumo dizer que nós somos provados para sermos aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. E quando você é aprovado por Deus, Deus te tira de um patamar e te coloca de um outro patamar mais elevado. E quando você é provado nesse outro patamar, Ele te coloca num outro mais elevado, e assim sucessivamente. Porque uma vida com Deus, diz a Bíblia, é de glória em glória. De glória em glória, de degrau em degrau. Pastor, mas eu tenho muito pouco tempo de igreja. Não importa o pouco tempo que você tem de igreja. Você tem que pedir para que o Espírito Santo entre no teu ser e transforme a tua vida por completo. No outro dia eu estava ouvindo um debate na 93, até uma pastora aqui da igreja participou. E o debate era, uma pessoa que está sempre pecando no mesmo pecado, alguma coisa assim, está sempre caindo no mesmo pecado, como essa pessoa deve agir? Entenda uma coisa, pecar, todos nós somos pecadores, amém? Sim ou não? A começar pelo pastor. A Bíblia diz que não existe um justo sequer.
Então todos nós somos pecadores, por mais que tentamos cada vez mais alcançar a estatura de um varão perfeito, mas nós nunca conseguiremos. Mas isso tem que ser a nossa meta diariamente. Amém? Então todos nós somos pecadores. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Uma coisa é você errar aqui hoje, aí você pede perdão a Deus, se reconcilia com Deus e você não erra mais. Se você olhar para o rei Davi errou muito, mas você não vê Davi errando 2 vezes a mesma coisa, você não vê. O que Davi fez uma vez, ele caiu, ele não fez de novo a mesma coisa. Ele pecou em outra situação, mas ele não caiu de novo no que ele tinha caído. Pode ler tua Bíblia. Por quê? Porque Davi entendia que quando ele errava, ele se arrependia. A Bíblia diz que ele botava pano de saco, ele ia com a cara no pó, ele chorava, ele se arrependia. Deus via o coração quebrantado dele e Deus liberava perdão sobre a vida de Davi. Então Davi se levantava daquela situação e ele não praticava mais aquilo que ele fez. Então, quando você está reincidente no mesmo pecado, eu quero te falar nesta manhã que você precisa se posicionar, tomar coragem para dizer para Deus que você não está conseguindo lutar contra o pecado, pedir forças para Ele te dar forças e principalmente você se abrir com pessoas que você sabe que pode confiar para poderem te ajudar. Porque todas as vezes que você cai no mesmo pecado é porque você não conseguiu se abrir com alguém. A palavra de Deus em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz: confessai os vossos pecados um para com os outros, para que os seus pecados sejam perdoados. A oração de um justo tudo pode nos seus efeitos. Então, se você confessa o teu pecado, você abre o teu coração para a tua liderança, dizendo que você não está conseguindo sair daquilo, eu garanto para você que se você não se esconder atrás de uma capa, mas você falar para Deus realmente quem você é, porque Ele sabe quem você é, Ele só quer ouvir de você. Se você disser para Deus quem realmente você é, e para o teu líder, quem realmente você está sendo naquele momento que você precisa de ajuda, eu garanto para você, porque isso é bíblico, não estou dizendo da minha boca, isso é bíblico, Deus vai mover céus e terra em teu favor, e o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador deixado pelo Pai, Ele vai te pegar, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, e você não vai mais voltar de onde você saiu. Porque Deus vai te ajudar a sair desse estágio. O problema é que as pessoas, elas se escondem atrás de uma religião, atrás de uma capa, às vezes por diversas vezes atrás de um livro, e elas acham que a paz do Senhor, e que a paz do Senhor vai transformar a sua forma de viver. Não vai, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que no final chegarão para Jesus e falarão assim: mas eu expulsei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz no teu nome. Espera aí. Jesus vai dizer o seguinte, Ele não diz eu não te conheço. Lê na tua Bíblia, Ele fala assim: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Você fez milagres pelo meu nome? Sim, porque o meu nome tem poder. Mas eu nunca te conheci. Relacionamento não tem a ver de conhecer o nome. Tem a ver com convivência. Relacionamento não é você dizer que você conhece alguém. É você se relacionar com esse alguém. O que Deus está nos mexendo nesta manhã é que nós possamos, como igreja, mudarmos. Porque quando nós mudamos, nós impactamos o ambiente que nós chegamos. Às vezes queremos transformação. Ah, pastor, eu quero muito ser missionário, eu quero pegar a palavra de Deus lá fora. Ok, meu irmão e minha irmã, como é que está a tua vida dentro de casa? Eu não falo com a minha mãe. Ah, você está de brincadeira. Tu quer pegar a palavra de Deus para os outros se você não se relaciona com a tua mãe e com o teu pai? Você deve estar brincando comigo. Você está conseguindo entender nessa manhã, sim ou não? Eu não sei se eu estou sendo muito duro com você, mas eu preciso te falar algo que está queimando dentro de mim. Ontem, depois daquela reunião, o Espírito Santo, ele está me consumindo. Eu cheguei em casa ontem e minha mulher falou assim: o que você vai pregar amanhã? Eu já falei: já sei que eu vou pregar amanhã. Mas como você já sabe? Você não parou para estudar? Eu falei: não, mas eu vou estudar. Eu já sei que eu vou pregar. Porque Deus está queimando o meu espírito aqui, porque eu tenho que pregar amanhã. Glória a Deus. Então, desde ontem, essa palavra está queimando dentro de mim, porque eu entendi da parte de Deus que é tempo de mudança. O mundo passou por uma pandemia. Está passando por uma pandemia, melhor dizendo. E as pessoas daqui a pouco elas não podem voltar para a casa de Deus da mesma forma que elas saíram. Não pode. Tem que haver uma transformação. Deus parou o mundo
Em outras palavras, Deus parou o tempo para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Deus, por favor, eu quero muito, me dá essa bênção, Deus, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa bênção. Deus não vai te dar. Enquanto você não souber administrar as coisas terrenas, os valores terrenos, os valores espirituais não chegarão até você. Glória a Deus. Está escrito nesse livro. Então, a partir de hoje, entenda que, na verdade, você é uma pessoa que Deus deu a oportunidade, grava isso no teu espírito, Deus te deu a oportunidade de administrar com as tuas mãos os valores terrenos, que a tua fidelidade na terra vai determinar aquilo que você vai colher nos céus. E quando eu digo nos céus, eu não estou falando só na eternidade, eu estou falando aqui na própria terra. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Por que o justo viverá pela fé? Porque quando você tem fé, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê, a convicção de fatos que se esperam. Sim ou não? Sim. Então você não vê uma bênção, mas você acredita que você vai tomar posse dela. Mas para que isso possa acontecer, é necessário algumas atitudes, tua e minha na terra. Que atitudes são essas? Fidelidade, verdade. Que nós possamos ser bons administradores. Eu quero fechar minha mensagem. Coloca para mim no capítulo 16, no versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Esse homem rico é Jesus, amém? Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para meu patrão? 100 barris de azeite. Respondeu ele. O administrador disse: está aqui sua conta, sente-se e escreva 50. Para outro, ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo. Respondeu ele: escreve 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto, preste atenção nisso, e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. 9. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Preste atenção. Coloca lá no 7, por favor. 8. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela esperteza. Preste atenção. Jesus não estava elogiando. Esse administrador chegou para um camarada e falou assim: quanto você está devendo? Estou devendo 1000. Estou devendo 100, então bota 50. Ele deu 50% de desconto. Chegou para o outro: quanto você deve? Devo 1000, bota 800. Não. Jesus não estava elogiando a atitude daquele homem pelo fato dele ser desonesto. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: preste atenção, esse homem, ele é desonesto, e eu não aprovo a desonestidade, eu não aprovo o roubo, porém esse homem está cavando agora coisas no momento que no futuro vão abrir portas para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: o que ele está fazendo hoje vai determinar que ele colhe amanhã. Ele está sendo mandado embora, mas ele está abrindo portas através de algo que eu não aprovo, que é a desonestidade, mas ele está abrindo portas para que coisas futuras ele possa colher. E aí ele continua dizendo, e Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Aí o 9. Por isso eu digo a vocês, olha agora,
Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Jesus está dizendo que para você comprar alguém com dinheiro? Não. Jesus está dizendo o seguinte: use as riquezas desse mundo. Qual é a riqueza desse mundo? O teu coração, a tua verdade, o teu companheirismo, a tua fidelidade. Use as tuas riquezas dessa terra. Use a tua maneira de ser. Não seja infiel. Continue permanecendo fiel, independente do pau está quebrando, o mundo está caindo. Continue sendo quem você é. Porque a tua fidelidade, as riquezas que você passa para as pessoas. Ei, Fernando, aprenda uma coisa, Fernando, confia em mim. Eu sou teu amigo, independente do momento bom e do momento ruim. Eu estou semeando agora, para que lá na frente, quando ele estiver numa posição muito melhor, ele possa olhar para mim entendendo que os meus valores não são valores terrenos, mas são valores espirituais. Você pegou aí? Aplauda ao Senhor. Quem você é, talvez você nem colha. Quem você é em Deus, talvez você nem colha nesse momento aquilo que você quer colher. Mas creia uma coisa, tem uma parábola que fala sobre o semeador. E o semeador sai a semear. É o que está escrito nesse livro. E ele não sabe quando essa semente vai germinar. Ele só sabe que ela vai germinar. Mas ele não sabe quando. Quando você semeia alguma coisa na terra, não pense em semear para colher no dia seguinte. Porque quem semeia para colher no dia seguinte não é um semeador, é um interesseiro. Um interesseiro, ele dá para receber. Um semeador não, ele semeia e ele vive. Ele vive, porque ele não está preocupado quando vai vir a semente. Ele não está nem preocupado com a semente. E ele continua caminhando. E chega um momento da sua caminhada que ele nem lembra mais da semente que ele semeou. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus não esquece da tua semente. Você pode até esquecer das sementes que você semeou, mas Jesus não esquece de uma semente tua. Uma semente tua Jesus não esquece. Aquele dia que você estava na tua casa lá, de madrugada, que o Espírito Santo te acordou, e você não sabe por que ele te acordou, mas você vai saber agora. E você dobrou o teu joelho para interceder por um irmão teu, naquela madrugada. Isso é uma semente. Você nem lembrava disso, mas ele não esquece. A tua semente foi plantada na terra, e essa semente está na contabilidade de Deus. São esses valores que Jesus, ele trava no seu coração, e ele fala: ah, meu Deus, que filho precioso, que filha preciosa. Se ela consegue administrar esses valores terrenos, eu preciso derramar sobre a vida dela os verdadeiros valores. Aí quando vem uma revelação do céu sobre a tua vida, tu fala assim: eu não sei como explicar, e não vai saber nunca explicar, porque ela não vem de homens, ela vem do Espírito Santo. E tudo que vem do Espírito Santo é inexplicável. Você não precisa entender, você precisa desfrutar. Jesus não nos chamou para... Tem muitas coisas que a gente não vai entender, povo de Deus. Tem muitas verdades que a gente não vai entender. Mas a gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para desfrutar. Entrar. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Por isso, quando você tiver a oportunidade, e você tem todos os dias essa oportunidade, viva intensamente o Evangelho de Cristo. Não fique querendo pregar para os outros palavras. Eu vejo que alguns crentes, às vezes, desculpa a expressão, são chatos de tanto querer falar de Jesus para as pessoas. E esse livro aqui fala o seguinte, ó: não é no muito falar que nós convenceremos alguém, é só através do Espírito Santo. Então não adianta falar muito, porque a pessoa não vai ouvir. Se o Espírito Santo não entrar nela, ela não vai ouvir nada do que você falou. Mas ao invés de você querer pregar para ela, ame essa pessoa. Mostre para ela que você se preocupa com ela. Mesmo que ela não seja fiel a você, grava isso no teu espírito. Eu não sei para quem eu estou falando. Mesmo que ela não seja fiel a você, seja fiel a ela.
Porque os teus valores não dependem do valor dos outros. Os teus valores dependem do valor que Cristo espera em você. E quando você coloca os teus valores terrenos em prática, o Senhor pega os valores espirituais, os valores que não são dessa terra, e Ele começa a entregar. Essa semana que passou, eu não posso entrar em detalhes, mas semana que passou eu tive uma experiência com Deus assim, muito incrível. Todas as vezes que eu lembro eu me emociono. Uma pessoa me procurou e aí falou assim: Léo, isso. Eu falei assim, mas eu não sei como que eu posso fazer isso. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Eu quero te abençoar, cara. Talvez você não entenda agora, mas eu quero te abençoar, cara. Quando a gente cuida das coisas pequenas, um dia eu vou subir aqui e vou dar esse testemunho. Ainda não é o momento. Quando a gente cuida das coisas pequenas, Jesus pega coisas tão grandes, mas tão grandes, e fala assim: ó, preparei para você. Glória a Deus. Aí fala assim: mas como? Sabe quando você cuidou dos meus pequeninos? Eles são preciosos para mim, filho. Sabe quando chega uma pessoa na igreja, filho, que ninguém quer saber dela, e você abraça ela e você diz que ama, e você cuida dela, e você trata dos valores reais que ela tem? Esse é o maior tesouro que você está cuidando na terra, filho. Glória. Cada vida é preciosa para Cristo. Cada pessoa que aparece na tua vida, na minha vida, ela não é mais um número. Ah, pastor, a igreja já está cheia. Que venham as almas e que nós possamos cuidar de cada uma delas com muito amor e com muito zelo, porque um dia prestaremos conta daquilo que estamos fazendo com algo que não é nosso, mas algo que é dele. Que Deus possa virar uma chave no teu ser e arrumar tudo que estava desarrumado dentro de você. Que o Senhor te revele os verdadeiros valores da vida. O maior valor que você tem não são os bens que você carrega, mas é a tua família. Cuide da tua família. A Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar da sua família não é digno de cuidar da casa do Senhor. Como você quer cuidar da casa do Senhor se você não sabe cuidar da tua família? Nós somos replicadores. Se você quer cuidar da casa de Deus, mas você não sabe cuidar da tua família, como que você vai replicar algo que você não tem? O meu pequenininho, todo dia, ele acorda, ele vai na nossa cama e fala assim: papai, amo Oxê. Mamãe, amo Oxê. Instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velha, não se desviará dele. O amor, ele é semeado. Eu planto semente todos os dias na vida dos meus filhos, todos os dias. O meu mais velho está aqui em cima, ele sabe quanto eu sou apaixonado por ele. Todos os dias eu planto semente na vida dos meus filhos. Eu digo para eles que eles vão ser muito melhor que o papai. Eu não sei quais sementes vão germinar na vida do meu filho, mas uma coisa eu sei: seja qual for a semente, são sementes boas. São sementes que vão fazer dele e dos outros dois que estão em casa homens que vão fazer a diferença nessa geração. O meu maior sonho não é os meus filhos terem
os bens que eu tenho, mas o meu maior sonho é que os meus filhos tenham o coração que eu tenho. Que quando eles têm o meu coração, eles me têm por completo. Você está aí?